Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de segunda. Essa eu não sabia. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto aí nas nossas divulgações. E hoje vou chamar o professor, que é o professor que dá aula de teatro para nossa escola, no Colégio Coque Novo Mundo. Olá, Kátia. Tudo bom? Vamos chegando. E como eu estava falando, ele é fera. Nós vamos falar um pouquinho sobre ciência no teatro e também sobre, lógico, os espetáculos que esse professor maravilhoso já nos proporcionou. Vamos lá? Vamos chamar ele aqui? Professor José Roberto. Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? Eu reparei que eu tô com um penacho aqui, assim, ó. Ah, é arte, né, cara? É o cabelo de pandemia. Tá bonito, tá bonito. E aí, E tudo aí, professor? certo? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo certinho. Estamos de vermelho. Pois é, e sem combinar, hein, gente? Sem combinar, sem combinar. Isso aí. Combinar, foi por acaso, maravilha. Bom, professor, obrigado pelo convite, não, meu Deus, obrigado ter aceitado o convite, né, Ô, que é de isso, cara? participar da nossa live aí, você que é idealizador do projeto, então passou o bastão para mim na primeira live que nós tivemos aqui, então é Verdade. uma forma de agradecer, apenas te chamei um pouquinho muito tarde, mas Não, imagina. tamo junto, vamos lá. Ah, com Olá, certeza. Eu que agradeço, cara, porque você, o Rômulo, o José, a Thaís, né, o pessoal que faz as lives, aham, né, que faz o projeto Intervalo, eu também faço um pouquinho, assim. Eu acho uma coragem, né, porque uma coisa é dar aula, né, cara, outra coisa é você abrir a uhum. câmera aí e, né, ficar mais exposto ainda. Então, eu estou muito feliz com o projeto, né, ele está indo bem, assim, eu acho que um bom projeto é necessário num momento como esse. Pá, deu uma travadinha. Opa, Normal, voltou, né? voltou. É, Ah, as travadinhas usando são clássicas, normais, clássicas. mas é um projeto que tende a ficar, ampliar, porque é bem importante para a gente. Maravilha. Não, e é o que eu falo, né? Sempre sou muito grato a você por Imagina. poder, assim, me proporcionar isso, porque você sabe o quão difícil era pra mim falar com a Então, câmera, cara. então, cara, isso que é muito legal de ver, né? Você e todos, né? Todos nós, né? Porque, na verdade, todo mundo pensa que quem faz teatro, até é uma boa falar isso, né? Ah, ele Legal. faz teatro, né? Então É tá tudo fácil. certo. É, É, não é fácil. não, teatro, isso aqui não é teatro. Pois é. Né? E então talvez essa fosse a dificuldade, assim. Claro, você usa umas técnicas, né, que você aprende, mas Uhum. o que eu acho legal é isso, cara. Eu lembro que você estava super nervoso, né? A primeira Opa, vez que a gente fez aqui assim foi um pouco até para quebrar o gelo. foi, Nossa, ajudou quebrou muito super também. legal. Nossa, e você, cada live aí que a gente acompanha, você. O Rômulo é cara de pau, né? Ah, Rômulo tem que passar óleo de peroba na cara. Mas você, nossa, Thaís, o José, todo mundo assim mandando super bem. Pois é, brigadão, brigadão. O Imagina. pessoal, pra vocês saberem aí, ó, essa eu não sabia, uma curiosidade boa que eu tô trazendo para Hum. vocês, ó. Teve um vídeo da escola que o professor pediu para tá gravando, eu não lembro sobre o que que era. Eu falei para ele, eu falei, Zé, seguinte, eu fiz 26 tentativas, cara. Nossa, é O verdade, é último verdade. saiu, você lembra disso? Eu Eu falei, ó, o lembro. último saiu, foi o que deu. E ficou um negócio, É. talvez, acho que mecânico e nem foi. Vocês nem publicaram. Deve ter ficado uma Não, porcaria. publicamos. Era o negócio do videogame, não era? Acho que foi. Era o negócio do videogame. Não, foi pro ar, sim. Cara, meu, foi 26 tentativas ali, a 27ª foi. E deu meio ruinzinho. E hoje, pô, tô bem mais cara de pau também. Tô Sim, aprendendo com sim, o Rômulo também. O Rômulo me chamou pras lives dele lá. sim. É, eu Maravilha. sempre, eu sempre brinco que vai dar errado. Normal. Então, o que que a gente faz quando dá errado? É isso, entende? É mais ou menos isso. E muito também, eu penso muito naquela questão do improviso que você já falou comigo, né? Uhum, Que, meu, a gente às vezes faz uma coisa muito certinha. Programa uhum. tal coisa, tal coisa, tal coisa, e do nada.
não segue nada daquilo e você tem que Exato. talvez improvisar alguma coisa. É muito legal, muito bacana. É, Show de assim, bola. é Vamos, aceitar, né? É aceitar. tem jeito. Vamos lá? Vamos? Olha lá. A Bora? doutora Gisele entrou aqui. Tá Olha ela devendo uma live aí. também, ó. Ela tá Olha aí, fugindo, Zé. Gisele, chamada na chincha. Já é a terceira chamada que eu dou assim ao vivo pra ela E e ela tá então, fugindo. Gisele, vamos lá, vamos ajudar o colega, vamos Pois é. representar aí, hein? Boa. Bom, então, a ciência do teatro. Uhum. O que que a gente pode falar de bom nisso? Porque muitas vezes o público vai sentar lá na plateia, vai olhar e falar assim, pô, é fácil. Tudo que eles estão contracenando ali é moleza. Será que eu conseguiria talvez decorar o texto e falar? Será que é tão fácil assim? Vamos lá, vamos Pois é. desmistificar essa Algumas arte. coisas. Olha só, todo mundo acha, inclusive é um pensamento muito comum, Uhum. que a parte mais difícil do teatro é decorar o texto, como você Pois acabou de é. falar. E os alunos que passam por um processo intenso, porque veja bem, existem vários tipos de teatro, né? O teatro que a gente propõe no Novo Mundo, como você já viu, é um teatro um pouco mais sério. Mesmo que seja uma comédia, Sim, tem um trabalho ali de desenvolvimento forte, né? Que não dura. A gente nunca fica ensaiando um mês para fazer as coisas, a gente fica um tempo, né? sim. Então a coisa mais fácil que tem no teatro é decorar o texto. Isso é a primeira É coisa. Porque a gente repete tanto, Arami. Sabe assim? É toda é semana, verdade. toda semana. Quando chega na oitava semana, de um total de quase 50 semanas, você já sabe o texto. Uhum. E aí é que começam os desafios. Porque quando você fala assim, tá lá no palco, nossa, parece, né, parece fácil. Então, essa é outra matemática do teatro. A Sim. repetição, ela não pode ser somente a repetição. Ela tem que Uhum. ser uma repetição, claro, porque a repetição ajuda e dá segurança para o aluno. Porque eles falam assim, ai, prof, eu tenho medo, eu vou chegar lá na hora e vou esquecer. Aí eu falo para eles, eu não minto, eu falo assim, ó, vai acontecer tudo, menos você esquecer o texto. E se acontecer, porque você repete tanto, você logo lembra por causa do número de repetições, que é absurdo, né? Imagino. Deve ser Eu bastante sou, desgastante, assim, né? O sim, é ensaio muito. cansativo, né? Uhum. Sim, quando a gente está numa fase mais pesada de apresentação, por exemplo, faltando ali um mês mais ou menos para as apresentações, os ensaios, os pequenos, eles duram 4 horas, 5 horas, os grandes é sábado o dia inteiro, das 8 às 18, com pausa para almoço. Uau. Não é fácil não. Mas é isso que dá a sensação de que eles estão fazendo com facilidade. É verdade. Entende? Porque é o que você falou, né? É tanta repetição, é tanto. Uhum. Né? Repete, ensaio, ensaio, que o negócio flui naturalmente. Exato, A exato. gente. Aí esses ajustes, né, vão. Aí o que Uhum. acontece também? O problema de ensaiar muito é que vai ficando artificial. Então o cara É. sabe o texto, mas ele perde a naturalidade. Aí a gente tem que inserir isso. Então assim, Nossa, é um trabalhinho muito complexo, muito complexo. Isso sem falar na muito. parte técnica, né? Então, essa é outra coisa que é legal a gente falar. Veja, Pô. porque o ano passado a gente, infelizmente esse ano, né, não pudemos ir ao Uhum, teatro por conta uhum, disso, mas vocês fizeram muito, muito legal. Inclusive, eu vejo a sim. Giovana Lopes que entrou aí para dar uma olhadinha. Aquela cena Isso, do Vladimir foi muito engraçado, sim. foi muito Sim, boa. nossa, sensacional. E vocês fizeram um trabalho muito bacana dos monólogos da pandemia, né? Uhum, sim. Monólogos de pandemia. Uhum, E ano passado foi no Teatro Municipal em Santos isso, o sobre amor. o amor, né? E Uhum, foram cenas. Foi, é. olha, assim como o que me marcou dessa vez foi o Vladimir, da outra Uhum. vez foi o Alejandro, né? Ah, todo Cara, mundo só como fala do Alejandro. bom. E eu vejo o Bernardo Randall, por exemplo, hoje na escola, falando, ô Alejandro, não sei o quê. E É, ele sim, faz a interpretação, né? Eu acho isso sim, sensacional. sim. E aí, voltando a falar um pouquinho do cenário, Uhum, é, a gente via uhum, luzes, né? Jogos de luzes, uhum, uhum, aquela onda que teve uhum. Ih, também. rapaz, isso aí foi matemática pura. Então, aquele pano azul, porque às vezes a gente olha Uhum, e fala,
pô, é um pano, só pôr uma Uhum. luz aqui em cima e não é bem assim, né? Não, então, é uma loucura, assim, porque luz é uma coisa extremamente técnica, né? Uhum, E quando a gente fala assim, é tão diferente quando a gente vai a um teatro, como a gente foi, né, vocês viram no ano passado, é diferente de você apresentar numa sala de aula. Claro que tem o seu valor e a sua importância, mas com a iluminação, o palco, né, de madeira, a cortina, tudo isso traz ah, toda uma coisa. pista, né, meu? Um lance profissional Exato, ali. exato. E a gente também tinha que ser profissionais, assim, porque não dá para num lugar como esse você ser Uhum, menos, sabe assim? Então, tem isso. Então, por exemplo, a luz, né? A luz, quando a gente pensa que é uma coisa simples, por exemplo, para o ator, que a gente ensaia, mas a luz, ela é só no dia. Não é. tem como ensaiar a luz. Então, eles aprendem técnicas básicas, por exemplo, né? Que tem a ver com a física, né? Então, eu sempre falo para eles, está quente o rosto? Você está na luz? Se Uhum, você está ofuscando, está na luz. Se você sim. não está ofuscando, ou melhor, se sentindo ofuscado, ou não está quente, tem algo errado, né? Olha, Outra show de coisa, bola. exatamente, é o recorte da luz no chão, que muitas vezes é um truque também que Sim. você consegue. Só que tem uma coisa do distanciamento, né? Que é o negócio da Uhum, refração, lá que vocês sabem explicar melhor do que eu. Então, por exemplo, se tem um recorte de luz no chão, né? Se é uma luz desenhada, um foco, vai. uhum, Então, se tem aquela luz desenhada, ele não pode estar em cima da linha que separa a luz da sim. sombra. Ele tem que estar pelo menos um Recorte. passo distante, Isso. entende? Show de Porque bola. senão não rola. A gente fez um espetáculo em 2009, que era baseado no Diário de Anne Frank, né? Que era lindo, espetáculo maravilhoso, ganhou muitos prêmios e tal. Olha, tia Cleide, tia Cleide. Tia Cleide, sempre presente nas nossas Lindona, lives. sempre, sempre, Saudade. maravilhosa. E aí a gente fez, tinha duas personagens, a Anne Frank, claro, né, que eram várias meninas fazendo a mesma, e Sim. a Morte. A Morte narrava a história, era uma coisa bem pesada, assim. Uhum. E todo mundo que não era Anne Frank nem Morte, a gente fez sombra. A ideia é, vamos trabalhar com sombra? Cara, para descobrir como trabalhar com sombra, nossa, porque a matemática é muito simples. Você põe um pano, Uhum. pega um holofote potente, X, né, uma potência X para cima, põe Aham. atrás do pano o mais perto possível do pano. Isso hoje a gente sabe. Mas antes, a gente não sabia se o spot ia em cima, ia no meio, ia no É chão, verdade. se era longe, se era perto. Porque o que, que acontece? Você pega um spot e põe ele. Porque a primeira coisa que você pensa é põe na meia altura, numa Uhum. certa distância. Aí a figura, às vezes a pessoa era mó magrinha, ficava assim, enorme, ocupando quase Nossa. todo o tecido. Porque tem Sim, essa sim. coisa né, da incidência Das de ondas. luz. Sim. Exato. Então a gente foi descobrindo, né, quebrando cabeça, né, Testes. Sim. testes, até chegar na matemática de fazer a sombra. E ficava perfeito, porque aí as cenas aconteciam nesse lugar, né, Uhum. de sombra, e o público adorava e entendia sem explicar, né, porque ele falava, bom, a Anne Frank tá aparecendo, a morte também. Ah, todo mundo que não é a Anne é sombra. Aí a pessoa já interpretava, então é sombra, é passado, é lembrança, sabe assim? Aham. Tinha todo Sim. um rolê desse, assim, né? Que legal. Uma outra vez no Romeu e Julieta, né, que ficou bem famoso aí na escola durante muito tempo, eu queria que uma das cenas, tinha uma cena de morte, o que que acontecia? O Romeu, depois de uma luta, que aliás também era outra treta, sim, dentro dos ensaios, porque Imagina essa a gente teve que cena, trazer cara. professor de jiu-jitsu, foi uma coisa mega Nossa, intensa. O pessoal que saía doido. roxo e tal. Eu tinha que conversar com os pais, ó, é assim Sim. mesmo. Ó, eles vão chegar meio quebrado, mas tá ok, viu? Seus filhos estão apanhando, mas eles estão aprendendo. O melhor é que era o Romeu era meu filho, né? O Rafael. Sei. Então ele apanhava muito, e então tá bom, tudo bem, sem problema. Ó, esse pode. Esse pode bater até cansar. E aí tinha essa cena em que, num determinado momento, ele conseguia virar o oponente, jogar ele no chão, e aí ele Uhum. pegava uma faca que estava ali perto e pá, enfiava no peito. E essa faca, o meu objetivo era, tem que ficar cravada no peito. Não pode ficar meio assim, meio torto, não pode ficar cinema de qualquer jeito. Tem que ficar É, perfeito. perfeito. Bom, primeiro,
todo o trabalho de fazer a faca. Porque Uhum. você pensa assim, ah, é só comprar aquela lá do 1,99. Compramos, claro que compramos. Mas, cara, é uma faquinha desse tamanho. É. Entendeu? Aí entramos em contato com sites americanos, cara, que fazem Então, prop, né? Eles chamam de prop para cinema, né? Lá e teatro, que certo. eles são mega profissionais. Sim. Não conseguimos comprar, sabe por quê? Não era nem por causa do preço. Porque Avião. exatamente, você não pode importar uma arma mesmo que falsa. Caramba, nossa. É, Pô, um rolê. caramba. Mas, pô, às vezes consegue comprar alguma coisa da China, né? Então, Pô, já naquela consegui. época, parece que É. não. Mas há 6 anos, já não, aí não Ah. era assim aí, entendeu? É, então, porque você veja, eu comprei um canivete, eu vou falar, um Olha canivete, uma aí, olha corda, aí. umas coisas meio Indiana Jones, em 2013, cara. Olha E, aí, que tipo, beleza. fiquei com certo receio disso, né? Na época até minha Uhum. mãe falou, eu nem era casado, morava com a minha mãe, ela falou assim, menino, você tá comprando essas coisas, ainda mais da China, cara, os caras vão É, vir atrás de tu, porque, pô, Zé, era uma corda, era um canivete, era uma bússola, falava, sim, pronto, sim. Mas faz tá mais armando sentido, coisa. né? Na nossa questão, a nossa questão é que a gente precisa de uma faca grande, porque ela Entendi. tinha que ser. Ah, então outro detalhe da ciência e do teatro, né? No teatro, por exemplo, quando uma personagem usa determinado apetrecho, ele nunca é do tamanho natural, porque está longe. Ah, tem que ser Então, maior, né? tem que ser maior. Então, o celular tem que ser aqueles grandes, Certo, entende? Tem tudo certo. tem que ser maior. E a faca tinha toda essa questão. Bom, Entendi. resumindo, fizemos a faca. Olha. Retrátil. Não foi Aham. tão difícil. Sabe o que foi difícil? E na época você ainda não trabalhava na escola. A gente consultou o professor de física, porque o que, que acontecia? A gente fez a faca, ela era retrátil Uhum. e uma parte do cabo era de ferro. Qual era o Tá. truque? O ferro, a gente conseguia prender no peito da atriz, porque a gente fez um colete com imã. Só que Uhum. nos primeiros ensaios não prendia. Aí o professor de Certo. física olhou e falou: não vai prender nunca, porque vocês estão com um ferro pequeno num imã pequeno. Quanto Não maior, tem, né? não tem Maior força. poder. Aham. Exatamente, atração, força e tal. Aí a Isso. gente aumentou o imã, parecia o Homem de Ferro, sabe assim? Aham. E aí a gente aumentou também a placa de metal, de metal não, de Tá. ferro na faca. E aí depois era ensaiar a, a estocada, Pancada. né? Que batia e ficava, ele soltava, ele soltava. Aí tinha que ensaiar para ele não puxar muito a faca, senão ela entortava. Então ele ia É, aí. escorregando assim, tremendo, Aham. atuando, e a faca está no peito, e a personagem está morta em cena, meu Deus! Era muito Nossa. legal, cara. Muito legal. Show. E tinha sangue, alguma coisa assim? Não, a Ou gente não? optou não pelo sangue, porque a gente entendia que o sangue é, ele soaria muito falso. Numa hora como essa, os figurinos Certo. eram muito escuros, então nem Entendi. apareceria. Mas eu vou te contar uma história de sangue, uma história de Boa. teatro, de sangue no teatro, porque o teatro ele ensina a gente tudo na vida, né? A gente aprende errando também, né? Às Sim. vezes os nossos alunos ficam aflitos porque estão errando, não conseguem e acham que aquilo é o fim do mundo. E o erro ele faz parte do processo, né? Uhum. E quando eu era um jovem, fazia teatro, né? Eu era ator, né? Enfim, eu fazia uma peça que era assim. Eu era um personagem um pouco mais velho, 30 e poucos anos, tinha um jovem de 18 e uma professora, né? O nome da peça era Uma Lição Longe Demais. E uma professora com uma arma. Em determinado momento da cena, ela atirava no rapaz. Pá! Quando ela atirava, apagava a luz. Aí a gente contava no blackout total, breu total. Uhum. 1, 2, 3, 4. Quando voltava, ele tinha que estar no meu colo, eu estava caído no chão, ele no meu colo morto, Certo. sujo de sangue. Então a gente Uhum. tinha 4 segundos para armar o esquema. Sim. E aí eu todo, né, cheio de boa vontade, peguei um saquinho de chup-chup, Aham. fiz aquele mel com anelina, né, vermelha, né? Sim, sim. Pintei, que é o que se usa, né? Enchi, mas eu enchi, o Aramis, mas eu enchi e deixei para explodir, assim, sabe? Amarrei, dei. E esse foi meu erro. Ixi. Na hora que
dava no 2 a gente já estava em posição. Eu apertei, a ideia era aperta o saquinho assim, ele estoura e faz a mancha aqui. Na hora que eu fiz isso, fez assim, ó, pá! Na minha cara. E tudo, cara. Ah, e a cena tinha que continuar, teatro não para, né? Não tem como, né? Não tem Ixi, como. mais em 4 Aí, segundos, né, meu? Caraca. imagina, aí a galera, assim, qual foi a impressão da galera depois conversando, né, que estava assistindo a peça? Foi um tiro de 12, né, sabe assim? Explodiu tudo. E tipo, tava, pô, explodiu, né, meu? Sujou Todo, tudo. não, e aí e sacaneou assim, porque tinha o final da peça ainda. E eu tinha que estar aqui, eu fiquei todo ferrado de sangue, melecado, horrível, horrível. Mas a gente aprende, às vezes, assim, né? Por isso que Sim. eu sempre falo, né? Quando a gente faz algo em cena, a gente precisa pensar muito bem. Ano passado, aquela cena lá do amor, que a gente, as cenas, né, do amor, tinha a cena da Giovanna Lopes, que está aí, né, assistindo. Sim. E a gente tava no dia, até o dia da peça, a gente tinha um carrinho de controle remoto que funcionava muito bem para fazer o ônibus que atropelava ela. No dia, ele decidiu não funcionar mais. E aí, né? Aí a gente conseguiu brincar com o negócio do skate. A gente pegou um ônibus, pôs em cima do skate, ensaiamos o menino e ele jogava o skate ia na direção certa. O negócio do que você falou da onda, é legal falar. Tinha um mar, né? Tinha uma cena muito bonita, né? Da menina apaixonada pelo mar, né? E aquele mar incrível, lindíssimo, né? Acho que o maior reconhecimento que a gente teve foi um dos caras que trabalhava no teatro, funcionário público da prefeitura lá de Santos, quando a gente terminou de montar para o ensaio, que ficou pronto, ele é um cara meio marrento, assim, sabe? Aí ele virou para mim e falou: tem profissional que vem aqui e não faz isso. Legal, né? Aí, tá vendo? E isso foi uma luta, cara, porque a gente não conseguia, aí falando de força, né, de refração, de matemática, de tudo. A gente tinha um tecido, a gente ligava o ventilador, 10 ventiladores, nada. Aí a gente foi descobrir, esse tecido parece leve, mas ele não tinha, na malha dele, não tinha furinho. Então o ar Falar, ele tem que ser leve, mas ele tem que ser maleável, né? é maleável e ele tem que ter pequenas, minúsculas frestas que você não vê, sabe? Porque o ar Então, para o ar precisa poder escapar, passar. né? Isso. Exato. O TNT já Cara, não vira, né? Ele é duro. não, ele é duro e ele é quadrado. Pois é. Ele quebra quadrado, entende? E a gente precisava da coisa do mar, né, da onda. Então a gente teve que descobrir um tecido que não é, o problema nunca é o preço. Sim. Nem era caro, era encontrar o tecido. Aí encontra o tecido, aí a gente foi, descobriu, aí fizemos testes semanas, aí descobrimos lá o tal do tecido. Aí fizemos o tecido de um determinado tamanho. Aí a gente descobriu que aquele tamanho era pequeno. E quando eu falo pequeno, ele já tinha 12 metros. Isso que eu Sabe ia assim? falar, porque se tudo por muito tecido fica pesado e então o ventilador talvez mais forte, né? Exato. Não é tão Aí simples descobrimos, tal, aumentamos. E aí descobrimos que fazendo determinados movimentos com o ventilador, você tinha mais resposta do tecido. Então a gente fez o seu Milton e o seu Luiz ajudaram a gente a fazer uns cavaletes altos. E a gente descobriu que pendurando os ventiladores com corda, os ventiladores ficavam tipo pêndulos. Então as meninas na coxia controlavam, né, o pêndulo. E conseguiam fazer, por exemplo, tinha hora que a onda ficava alta, tinha hora que a onda ficava marolinha. Por que que isso acontecia? Não é só o seletor lá que põe vento 1, 2, 3. Não, era o movimento que elas faziam para gerar aquilo ali. Sensacional. E, e quem tá ali sentado na plateia fala, ligou aqueles ventiladorzinhos da Arno que compra na Americanas de não! 20 mango e põe uns Exatamente. pano velho lá para poder fazer. Sim. E, é um puta desculpa. É um baita trampo, cara. É um baita trampo mesmo. Tem que ser muito, muito bem pensado. E, tipo, fazer um dia antes não vira. Não, é impossível. Tanto que a gente ficou... A gente tinha ensaios específicos dessa situação. Não tinha nem atriz. A gente chama de ensaio técnico. Era só isso. Tinha um menino, o Eduardo Alário, que eram 3 meninas controlando o ventilador, porque eram três
três Uhum. tecidos para fazer um mar inteiro. Então o Certo. Eduardo Alário, ele era uma espécie de maestro que ia e não podia falar na coxia. Então ele tocava no ombro Ele, delas, ó, agora sim, agora não, maestro para do poder ventilador. Usou maestro do ele. ventilador, exatamente. Caraca. E tem um outro detalhe. Por exemplo, elas mudavam de velocidade o ventilador. Uhum. E o negócio de mudar a velocidade eram botões. Certo. Só que quando você está em casa, você aperta o botão e ele faz tec. Isso. Não podia ter tec. É Então a gente verdade, você teve falou que que não pode ter. aprender a fazer sem Não. fazer barulho. Caraca. E o vento não podia fazer barulho de ventilador, tipo, "Ah". Então Faz, é. a gente pôs o barulho do mar Aham. de fundo, mas também não podia ser alto. É, pra dar uma Cara, quebrada, né? quando você olha um espetáculo inteiro, e a gente está falando de um espetáculo amador, claro, Aham. tem características profissionais, mas um espetáculo amador, você imagina isso potencializado num Teatro Municipal de São Paulo com um espetáculo que tem, normalmente lá tem 200 atores, Uhum. Filarmônica de São Paulo e Pô, etc. o pessoal da Broadway e tal, né? Tipo, Sim, de sim. fora, que é mundialmente famoso também, Uhum. deve ser Não, é uma monstro. loucura. Uma loucura. Eu vi um documentário do Cirque du Soleil Aham. que o que tem mais coisas, e isso no nosso também tem mais coisas acontecendo atrás da cena, e embaixo da cena, e em cima da cena, do que na cena. Eu imagino, ainda mais o circo, né, meu? Que é uma Sim, coisa que você tá. A sua atenção tá presa ali sim, no cara às vezes, fazendo uma pirueta, um malabares, alguma coisa, só que assim, e o contorno daquilo tudo, né? exato. Porque Às aquilo vezes você tá demanda uma olhando. precisão, né, absurda, né? Pô, você tá É. olhando ali o cara ali em cima, mas às vezes passa um cara correndo ali embaixo, você fala, pô, será que foi falha dos caras? Não. É pegando um ventilador, jogando pro outro lado, uma tomada. Exato, Que exatamente, legal, cara, que legal. exatamente. Pô, é o que você falou, né? É uma, era amador, porém com características de profissional. Sim, Eu sim, ia sim. falar isso. Poxa, imagina os profissionais. E o que me chamou muita atenção naquele espetáculo foi a questão que, assim, eram alunos que, entre aspas, crianças, né? Uhum, uhum. De, pô, 17 e até mais novos também, né? Por exemplo, o Sim, Miguel. E é sim. sensacional. O cara manda Total, muito bem. total. Muito É, bem. eu acho incrível, assim, que na época nós ensaiamos vários sábados. Eu Uhum. posso dizer com certeza aí que a gente ensaiou pelo menos uns 6 sábados, o dia inteiro. E eu acho que para um jovem que mora no Canto do Forte, que tem amigos, que tem praia, Uhum. né? Naquela época estava tudo ok, Sim. né? Eu, Então, ele de repente fala, não, eu vou ensaiar, abrir mão disso né? Abrir tudo, né? mão disso, Sim, desse sol, desse momento de leveza e tal, para ficar fazendo obrigações, é porque tem algo especial. E sim. que ele descobriu ali que ele está fazendo algo É, diferenciado. Porque com se a gente certeza. vai com um espetáculo, por isso que essa insistência minha, ela é muito grande, porque se a gente vai com coisas assim, meia boca, como a gente fala, Aham. não vai para frente, né? O, Não vai, o não vai. projeto morre. E o Ou maior faz, faz elogio que direito. eu falo para eles é: quando seu pai vai ver a peça, seu avô, seu padrinho, sua madrinha, é óbvio que quando acabar a peça ele vai dizer: Nossa, que legal, parabéns. Isso é óbvio. Ninguém Óbvio. pode ser a pior peça do mundo. Você não Mas vai não vai falar motivar, com certeza. exato. Mas quando a gente termina a peça e a gente escuta muito isso há anos, e isso é muito bom. Nossa, eu vim aqui para ver uma peça de escola e aí eu tô vendo isso. Aconteceu comigo isso, cara. É, Aconteceu exato. comigo. Eu te falei, eu falei, meu, eu fui com uma expectativa, Uhum, fa- justamente o que você falou. É, ok, vou ver uma peça de escola, simples, tranquilo, lógico, no teatro municipal deve ter um algo a mais. Só que, meu, esse algo a mais foi tudo a mais. Meu, eu saí de lá sem brincadeira, chocado no bom sentido, sim, sim. porque eu não esperava, até porque eu falo também muito isso, a gente vê os alunos durante a escola, na sala de aula, brincando, fazendo certos tipos de brincadeiras, às vezes é, infantis demais, e fala assim, Uhum, bota fé, né? E aí uhum. tu chega lá, o cara simplesmente humilha, o cara dá um Pisa, show, né? Como eles falam. lacra, né? Então, Sim. foi maravilhoso. E assim,
crianças, né? Crianças assim, adolescentes. Não Crianças, tinha um adolescentes. adulto ali, por exemplo, né? Sim. Não tinha um adulto junto para conduzir a cena. Eles que Uhum. tocaram o barco. Foi muito Sim. legal, lógico. É, Teve todo o você. amparo, né? Sim, mas isso é trabalho, né? Muito É, trabalho. Eles sim, sim. entenderem, né, a seriedade. Uma coisa que eu sempre falo: o dia que eu tiver que ir para o palco e meu aluno não souber o que está falando, e não é saber de decorar. Decorar qualquer um decora, Uhum. Aramis. Qualquer um Não, decora. depois de tudo que você me falou de cenografia, por exemplo, de cenário, Aham. acabou. O decorar texto é fácil. É Pô, fácil. É troquei saber o todo que o está falando, meu. assim, no sentido de ter a Sim. propriedade daquilo que está sendo Uhum. dito. Porque Sim. quando um aluno, mesmo que ele fale Shakespeare, que é dificílimo, se ele sabe, né, e aí tem todo um trabalho de entender aquilo, né, Aham. ele sabe, ele consegue transmitir. Se ele não sabe, ele pode ter a melhor voz do mundo, ele Uhum. pode ter decorado cada vírgula, ele não consegue transmitir. Isso é muito, muito, a gente percebe isso muito claramente, assim. Eu imagino, é muito lance de entonação, né? De voz, de Sim, sim, sentimento, de estar sim. compenetrado naquilo, né? Você lembra que teve o improviso, né? Um pouquinho antes da peça. Esse foi sensacional também, É, porque você pega cara, são crianças mais novas ainda. mais novas ainda, Isabela Uhum. Topã, Rafael Não, Tentrin, é, a Luana Cruz, improvisando. sim. Naquela oportunidade a gente teve a chance de levar um músico improvisador, né? Você lembra? Aham, eu Ele é um lembro. profissional, né? Sim, Ele, sim. inclusive, se você procurar no YouTube, ele tá nos vídeos dos Barbichas. Ele é um cara que toca, Isso, eu lembro. né? Para esses Ele caras, assim, era ele colombiano, não era? colombiano, é o Andrés Giraldo. E Isso. ele foi lá e ele elogiou muito. Passou um mês. Uhum. Ele, me ligam, eu estava em casa, era um sábado, eu telefone, não reconheci, alô. Aí ele falando comigo, olá, José, tudo bem? Tá falando. Ele falando assim o quanto, ele falou, demorei para te ligar, mas eu queria falar do projeto. Vamos fazer algo de novo. Eu nunca Olha, vi isso, nunca vi crianças improvisando bem. tá vendo? Então, assim, um cara que tá, né, que veio da Colômbia, que improvisava na Colômbia, que está em São Paulo, Uhum. centro do improviso no Brasil, e fala Sim. isso, eu acho muito legal, né? Sim. Ó, e falando de improviso, cara, Hum, a Isabela Topã, por exemplo, né, eu brinco muito com ela. Ela é uhum. maravilhosa. Ela é, cara. O... e ela faz isso durante a aula, cara. Não sei se você Ah, é? sabia. É, na Não. minha aula ela manda os improvisos. Outro dia É. eu tô dando aula na lousa e tal. Aí não sei por que cargas d'água, que eu sou meio maluco também, veio a cena do martelo. Ah, ah. E aí eu virei pra ela e falei, Topã, martelo. Aí ela, pá, pá, do nada, cara. Todo mundo, ninguém entendeu nada. Tipo, Aham, aí sim. depois, eu tenho muito costume assim de falar com eles, vão tirar uma dúvida, professor. Aí eu falo, chora. Cara, quando eu falei chora, ela começou a berrar, ela caiu no chão e ficou. "Ah". Aí eu falei, meu Deus do céu, vão achar que eu matei a menina na O que câmera que a gente está da aula. fazendo? O que que a gente está É, fazendo com essa criança, né? ferrou. E toda hora ela faz, inclusive agora nas aulas online, cara. Sim, Eu sim. tava dando aula outro dia, aí professor, eu falei, chora, Topã. Ela, "Ué", meu, mó berrão, cara, parecia minha filha aqui, cara. Que figura. Muito, muito boa. É, você viu agora no espetáculo online, né, que a gente fez, então, Sim, como ela mandou bem, né? Uma menina demais, jovem, né, demais, sétimo demais. ano, fazendo um papel complexo de uma personagem que, Sim, na verdade, nossa, cara, e lindo, totalmente contra, e uma proposta totalmente diferente do improviso que eu conhecia que ela fazia. Essa totalmente parte diferente. comediante dela, É, né, tipo, essa parte engraçada, e ela, uhum, tipo, mandou uma coisa sentimental ali. Foi muito sim, 10, total. É, muito eu acho que 10. isso que é legal, né, Arabis? Eles vão ser médicos, eu sempre falo isso. Eu não quero formar atores, assim, apesar que seria bom e tal. Mas, Oh, assim, eu não ser médicos, engenheiros, professores e tal, mas com essa uhum. sensibilidade eles vão ser melhores, né? Com certeza, com certeza. Nossa, foi muito, muito bacana mesmo. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho, Hum. cara, a gente falou sobre o teatro, peça, ator, tudo. E o som? Ih, cara, isso é treta. Porque, porque veja, é, tem uma engenharia ali por trás Tem. daquilo, né? Todo mundo fala É, engenheiro de som, e hoje eu já conheci outras engenharias, por exemplo, a engenharia do cenário, cara. sim, sim. Porque são É, coisas mirabolantes que aparecem. Você é. falou, um Eu acho ventilador que, dourado e tal. Show. exatamente, para não fazer barulho, né, e tal. É. Às vezes não é só o som, é o silêncio, né?
Sim, que a gente propõe, né, e tal. é. São várias vertentes, né? Acho que na parte musical tem a questão da pesquisa, que eu levo muito a sério. Então, quando se tem uma música, né, numa peça, ou ela representa um tempo, uma época, obviamente, Uhum. ou ela representa um estado de alma. Então, às vezes, ela tem uma coisa psicológica. Então, dependendo do som que você coloca, ela vai trazer para a plateia uma certa sensação. Sim. No dia das apresentações, eu ensaio e anoto volume, porque Uhum. eu tenho um defeito muito grande na vida, no mundo, né? Tem gente que acha que som bom é som alto. Não, som bom é som bom. Então a Sim. gente chega no teatro, então se tem 18 entradas de tipo de som, a gente vai ensaiar as 18, Uhum. justamente para ver em qual volume, porque às vezes a gravação está diferente, então a música 2 tem que ter o volume 13, a outra é o 14. Então, não pode sair, né, esses volumes têm que acontecer. Aham. E aí tem uma questão com a música, que é diferente da luz, do texto, de tudo. Não pode errar. O sonoplasta é o único que não pode errar. O ator pode errar, o É uma iluminador pode errar, todo mundo pode peça-chave errar. também, né, meu? Exato, porque se ele tem uma música X para tocar, ela tem que entrar, o cara fala ande e aí toca a música. Se ele fala ande e a música não entra, ou se ele toca a música e o cara fala ande, parece que não, mas cria um ruído no sentido de cena, né? É, isso que eu ia falar. O cara lá do palco se perde, né? Exato. Ou E aí, então, já pensou assim, tu tá fazendo uma cena triste, aí entra um a tipo música Pharrell errada? Williams lá, o rap, Então, because já aconteceu de entrar música errada. E aí complicado. o concerto nessas horas dar o stop. Mas aí já vazou, já era. Por isso que não pode errar. Então o Aham. sonoplasta, dentro de um grupo, é uma peça-chave. É um cara que, apesar de ser artista também, ele é mais matemático, né? Normalmente, todas as vezes que a gente teve sonoplastas, não é todo ano que a gente tem, né? Por exemplo, eu fui o sonoplasta do ano passado, Fiquei porque sabendo, não teve fiquei como. sabendo. Então, tinha que ser alguém que tinha um pensamento mais matemático, mais organizado, né? Uma certa frieza. Não estou falando que os matemáticos são frios, não é isso. Mas uma certa frieza para poder lidar com essa situação. Que Uhum. uma pessoa mais emocional, mais de humanas, ela fica meio. Não, e a gente precisa daquele cara ali, entendeu? Aquele cara ali, E o ó. cara tem Que inclusive. e tem que estar isolado, né? Porque Isso. qualquer barulhinho também desvirtua. Eu sou assim, cara. Eu acho que eu Uhum. não serviria para ser um sonoplasta por conta Não, disso. Falta de atenção. não é fácil, não é fácil. E assim, já aconteceram coisas, né? Eu me lembro uma vez a gente fez um espetáculo. Antigamente a gente participava de uns festivais e tal. Depois de um certo Uhum. tempo a gente parou de participar porque a gente entendeu que a gente estava fazendo um trabalho que não precisava mais daquilo, assim. E eu me lembro que a gente Certo. estava um dia num festival e aí eu estava na cabine, né? Então tinha iluminador, eu estava no som. Aí tinha um cara que trabalhava lá e tal. Ele falou: ah, peraí que eu vou dar uma arrumada num negócio aqui. Ele foi mexer num determinado cabo da mesa de som. Quando ele mexeu, a música saiu. Ah, Nossa. mas aí tu não me conhece, né? Não tive dúvidas. Parei o espetáculo, acendi todas as luzes. Atenção, atenção, por favor. Vamos parar. Olha, me desculpem. O público não foi ninguém aqui da nossa equipe. O funcionário teve que mexer na mesa para fazer alguma coisa. E Ixi, a música fica parou no aqui. meio. A gente vai começar o espetáculo de novo. Tinha começado a fazer uns 5 minutos. Aham. Porque a gente entende que isso que aconteceu quebrou todo aquele ritmo que a gente Sim, estava sim. propondo e tal. A plateia E foi, bateu palma talvez, e vamos embora. talvez dê até um certo nervosismo nos atores, né? Na galera que tá Sim, trabalhando ali. sim, Porque, sim. meu, tipo, né? Uhum. Foi, pimba, travou. Apesar que acho que isso que é legal, assim, eu falo sempre isso. Vai acontecer alguma coisa. Estejam E não preparados, né? dá, e não dá pra gente pensar o que que vai acontecer e ficar fazendo plano B para tudo. Uhum. O importante é como é que a gente juntos, que é outro item importante do teatro, como é Equipe, que juntos a gente vai sair dessa, sim. né? Sim, equipe, trabalho em equipe, porque, veja, Total. eu quando fui assistir o espetáculo do ano passado, olhando pro palco, tinha, vai, eu não lembro, mas 10 atores. Mas a hora Por que aí. acabou o espetáculo, que abaixou a cortina, rapaz, é tanta gente que eu não sabia que tava ali É, atrás, tinha o sim, tinha. dobro.
Tinha mais do que o dobro. É, Tinha bastante gente. Porque é isso, né? Não tem sim. como fazer um. Eu sempre falo isso. Ah, vamos fazer um monólogo. Um monólogo, né, um ator só em cena, você vai ter pelo menos uma equipe de 6 pessoas. Uhum. Minimamente, assim. Porque tem o sonoplasta, o iluminador, o contra-regra, o diretor, o figurinista, o cenógrafo, o maquiador, né? Pois é, importantíssimo. Que é É, muito. Tudo isso é elemento importante, não é luxo, sabe? sim, não, é necessário, né? Não tem jeito. Uhum, Ainda total. mais nesse monólogo aí que vocês apresentaram, o Trenzinho roubou a cena também. Ah, foi muito legal isso, cara. A Foi família do show, cara. Trem é Ela é demais. maravilhosa. Nossa, Sim, eles são sim. incríveis. E aí foi bem que no ensaio a gente descobriu isso. A gente estava ensaiando, tinha um texto, e aí eu falei, cara, vamos colocar seu irmão, ele tá aí, ele tá afim, ele vem com o Ele olhinho dele passa. assim, olhar o ensaio. Isso. Vamos É, fazer isso. E criança, pô, cara, é isso, né? Eles é, topam tudo, né, cara? topa. Super espontâneo. Pô, durante as Super, aulas também, meu, tô explicando um negócio lá, mó chato, não sei o sim, quê. sim. Oi, tio Rezende, tudo bem? Eu, isso. Aí quando eu vou ver a câmera deles, tá o irmãozinho lá. Oi, tio. Sim, é muito legal. Maravilhoso. E o Show de Trim bola. também, super. Bom, todos eles, né? Não tem o que Todos, falar. todos, Todos todos. realmente empenhados. Foi um desafio e tanto, cara, porque a gente teve que aprender a lidar com tecnologia, né? Então, Com isso que é, delay. cara. Sim, às vezes igual acontece de travar, de cair. Uhum, Olha, uhum. foi um Totalmente. desafio muito legal mas deu certo, deu super certo, na Super, verdade. super, Foi super. muito legal, cara, muito legal. É. Show de bola. Isso aí, meu amigo. Maravilha. Zé, te agradeço, cara, É, eu de que agradeço, coração, adorei. bater um papo aí com a gente. Ó, a gente tava programando alguma coisa 25 minutinhos, ó, já passou. Olha aí que beleza. É assim que Tá é vendo? bom, né? Quando passa Foi, rápido assim, sem, sim. sem ficar pesado. Com certeza. E ó, muito obrigado por trazer todas essas coisas pra gente, essas curiosidades que eu Imagina, jamais faria ideia. imagina. Essa coisa do ventilador É, foi cara. muito legal, foi muito Sim, bacana. É sim. É, totalmente a gente. MacGyver. É, exatamente. E quando a gente. É muito legal que quando a gente tem essas questões, né, eu sempre falo isso para os alunos. Claro que os slides, a teoria, elas ensinam muito, mas ali, com a mão na massa, é um Sim, aprendizado, né? Porque eles não. totalmente. Mas o que tem de vantagem eles aprenderam a mexer no ventilador? Isso não tem vantagem para a vida nenhuma, concordo. Mas não é aprender a mexer com o ventilador, é entender que do impossível eu consigo tirar o Sim, possível, né? sim, sim. É Só as isso. famosas gambiarras que servem Sim, muito para nossa vida, muito para sim, nossa vida, sim. Os muito. engenheiros que nos salvem. Pô, nem fala, cara. Olha, deixa eu te falar que eu já fiz umas gambiarras aí, e tem umas aqui em casa também, mas a gente Gambiarra fala que é não, arranjo técnico. é improviso. Boa, improviso. Tá certo. Então é isso, Legal, Zé. cara. Obrigado. Obrigado, viu? Hoje é dia dos matemáticos, dia 26 Olha do mês aí. também. Estamos na Parabéns ao lista aqui. Aramis e o Valeu. Yuri. Pois Muito bom. é. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui nesse papo muito bom com o professor José Roberto, Obrigado. o chefe do teatro. E vamos. Ah, antes da gente ir embora, dá um spoiler pra gente aí. Vai ter uma Hum. peça quando agora? Ano que vem, né? A gente Tá. quer Sim. fazer. A gente tinha esse ano um projeto Uhum. de homenagem ao povo nordestino. Ano Lembro passado que a você gente falou. fez uma homenagem ao amor. Esse ano Sim. seria o Oxente. Oxente, isso eu Também lembro. 4 cenas falando, brincando um pouco com essa temática, com a ideia, com a estética nordestina. Então, ano que vem, se Deus quiser, teremos Oxente ao vivo. Show de bola. Estou ansioso já para ver. É isso aí. Maravilha. Então é isso, Obrigado, Zé. meu amigo. Obrigado. Obrigado mais Valeu. uma vez. Tamo junto. Valeu E é isso, mesmo. pessoal. Ficamos aqui então com essa Eu Não Sabia. Semana que vem é feriado, então na outra segunda voltaremos. Isso Até mais. aí. Tchau, Atenção às tchau. T1 aí. Vamos estudar para fazer as provas, hein? Bora. Falou.